Olá, boa tarde. A Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas de Combate à Covid-19 se reuniu nesta manhã para discutir a execução orçamentária e a transparência nos gastos públicos. Foram ouvidos o Controlador-Geral da União e o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. O ministro Wagner Rosário disse que a Controladoria da União está acompanhando todas as licitações destinadas às compras de equipamentos e remédios para o combate à Covid-19. Ele também garantiu que as fraudes no recebimento do auxílio emergencial serão combatidas. O primeiro pagamento era o pagamento mais complicado. Nós tínhamos entre a data da aprovação do PL no Congresso e o primeiro pagamento foram 7 dias somente. Não existia tempo hábil para cruzamento de informações. Então, eu acho que esse foi o mais problemático, mas a partir do segundo pagamento nós já barramos muitos pagamentos através do cruzamento de informações. Muitos servidores públicos cadastrados que vão ser sancionados, eles podem também, tem muito servidor público, deputado, que a gente tem que ter o cuidado que os CPFs deles foram utilizados nas fraudes, não foram eles que se cadastraram. Temos alguns também militares, que são os garotos com 19 anos, que eles eram beneficiários estavam no Cade Único, por exemplo, e passaram a receber quase que imediatamente, sem realizar um cadastro. Então, tudo isso está sendo levantado, mas aqueles que tentaram fraudar serão responsabilizados, com certeza. Não só administrativamente, como penalmente, em alguns casos, se tiverem cometido algum crime. O senador Esperidião Amin cobrou ações para melhorar a distribuição dos recursos necessários para estados e municípios. Todas essas CPIs que estão havendo no Brasil, inclusive no meu estado, onde foram comprados respiradores que não chegaram, mas foram pagos. São Paulo, que antecipou um pagamento de 242 milhões de reais para a compra de 3 mil respiradores que não apareceram. Tudo isso é filhote, pelo Brasil afora, da falta de funcionamento da logística original. Agora isso está acontecendo também, especialmente na questão do kit anestésico, e o meu estado de Santa Catarina está vivendo um momento dramático, junto com outros estados do sul do Brasil. Então eu queria lhe recomendar, fazer um apelo para que o senhor colocasse os olhos sobre esta questão que é a da eficiência na logística. O problema dos 15 mil respiradores que o governo comprou não foi logística. Foi um problema de não entrega com indícios de fraude. O governo cancelou a compra porque viu que não ia receber. Mas vale a pena lembrar que o governo comprou mais 16.500 através do acionamento de empresas nacionais, quebra de patente, para as empresas produzirem no Brasil. Então, eu quero ressaltar que o governo fez tudo do que estava possível, dentro das suas possibilidades, para poder fazer esses respiradores chegarem na ponta. Mas em relação ao comentário que o senhor fez, em relação ao medicamento, nós vamos abrir o olho, sim, nós estamos com um problema realmente de medicamento, problema de logística, praticamente todos os materiais aí, as IFAs, todas são produzidos na Índia, a Índia tinha feito lockdown, diminuiu a distribuição, então a gente está cuidando disso aí, e eu vou abrir o olho, sim, juntamente com os demais órgãos do governo, sobre a distribuição e a logística dos medicamentos que são comprados de forma centralizada pelo governo federal. Os parlamentares também discutiram as medidas necessárias para ajustar as contas públicas depois da pandemia. E aí eu pergunto ao IFE, não é? O Felipe Salto já fez uma série de colocações. Nós tivemos, Felipe, recentemente o ministro da Economia, ele falou que qualquer projeção hoje para essa parte econômica seria meramente um chute. Nós tivemos no Brasil aí a ordem de investimento de 8%, alguns países na Europa chegaram até 20% desse investimento. Você colocou, por exemplo, a necessidade de algumas reformas, de algumas implementações na área fiscal. Mas eu te pergunto, qual seria hoje a reforma mais imediata? As reformas, senadora, que eu julgo prioritárias são a administrativa, a reforma administrativa, que o governo ainda não enviou proposta, e a tributária, que igualmente não tem proposta do governo, mas tem 2 projetos bons. Um do ex-deputado Raul, que está no Senado, o presidente Davi é o primeiro signatário, a PEC 110, e a PEC 45, que está na Câmara, né, do deputado Baleia Rossi.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa hoje da sessão remota do Senado. Ele vai falar sobre as ações do governo federal relacionadas ao desmatamento da Amazônia. A sessão está marcada para as 16h. O convite foi dos senadores Theomário Mota e Elisiane Gama. Elisiane é coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista no Senado. Eles querem que o governo explique o alto índice de desmatamento e os focos de incêndio na Amazônia. O Ministério perdeu a interlocução com os principais organismos nacionais e internacionais. Isso tem trazido resultados negativos para o nosso Brasil, inclusive na área econômica. E com o vice-presidente nós vamos tratar, dentre esses assuntos, a questão do Fundo da Amazônia, que foi desativado. Nós perdemos vários recursos. Também a questão do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento. Quais ações do governo na área de proteção dos nossos povos tradicionais, povos quilombolas e também as comunidades indígenas. A minha expectativa é que o vice-presidente da República, honrando as melhores tradições do Exército Brasileiro, que é nacionalista, mantenha aqui no Senado da República uma postura de defesa da soberania da Amazônia brasileira. Portugal teve fogo que queimou dezenas e morreram dezenas de pessoas. Na França, do seu Macron, que não conseguiu evitar o fogo na Notre-Dame, no centro, um dos maiores centros urbanos do mundo, tem fogo que eles não conseguem controlar. Na Austrália, no Canadá, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. Mas o problema do fogo não é em outro canto do mundo. O problema do fogo é só na Amazônia. No último dia 10, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais atualizou os dados das queimadas na Amazônia. A taxa atingiu recorde em junho deste ano, em comparação com todos os meses da série histórica, que começou em 2015. O registro é de mais de 1.000 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento, alta de 10,65% em relação a junho do ano passado. No primeiro dia útil depois da divulgação desses números, o governo exonerou a Coordenadora-Geral de Observação da Terra, área do INPE que faz o monitoramento da devastação da Amazônia. Esses dados, eles estão escondendo uma verdade, porque a verdade é que o INPE, medindo esse período no Brasil, comparado com o ano passado, constata que estamos mais ou menos igual. Agora, quando pega apenas a Amazônia, neste mesmo período do ano, comparado com o ano passado, os focos de incêndio na Amazônia caíram mais de 20%. Mas os ambientalistas estão preocupados e criticam o governo. Mais de 90% do desmatamento no Brasil é ilegal, portanto, não existe justificativa para que continue. Há que, então, fazer uma ação muito organizada do Estado brasileiro para baixar os níveis de desmatamento e mantê-los em taxas baixas, para a gente poder recuperar o terreno perdido do ponto de vista de reputação e não colocarmos a nossa agricultura em risco no futuro. Importante também dizer que quase metade do desmatamento que acontece na Amazônia hoje acontece em terras públicas, ou seja, são áreas não destinadas, são unidades de conservação, são territórios indígenas ou glebas públicas, o que é absolutamente injustificável. A gente precisa de fiscalização integrada e eficiente e a gente precisa de uma fiscalização continuada. Não adianta fazer apenas um esforço momentâneo, mas sim de montar um programa permanente e continuado de fiscalização e comando e controle na Amazônia e retomar o quanto antes os incentivos e estímulos para a produção sustentável na região. Hamilton Mourão preside desde fevereiro o Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão responsável pela gestão do Fundo da Amazônia, que recebe investimentos de empresas e de outros países para ações de preservação da floresta. E o Senado deve votar nesta terça-feira uma proposta que ajuda pequenas empresas a negociar as dívidas tributárias. O projeto permite que micro e pequenas empresas enquadradas no Simples negociem com a União dívidas de impostos que estão em disputa judicial ou administrativa. O acordo vai ser feito com base na Lei do Contribuinte Legal, em vigor desde abril. Na prática, essas empresas ganham mais descontos e prazos para o pagamento de débitos. Há condições para que as pequenas e microempresas possam pedir um maior prazo para pagamento, a depender da regulamentação a ser feita. Há previsão, inclusive, de um desconto maior para as micro e pequenas empresas
comparado com as demais empresas de outros regimes de tributação. O texto também aumenta o prazo para que as micro e pequenas empresas que iniciaram suas atividades em 2020 optem pelo Simples Nacional. Passa de 30 para 180 dias a partir da data de abertura. Isso é muito importante porque muitas empresas abriram no início do ano, antes da pandemia, com a expectativa de um faturamento muito maior, que não seria possível de ser enquadrado no Simples. Agora, com a revisão dos seus faturamentos em razão da crise, essas empresas poderão aderir ao Simples Nacional, que é um sistema jurídico, sistema tributário bem vantajoso, com tributação menor. Em todo o Brasil, milhões de micro e pequenas empresas estão precisando dessa solução, desse acordo, enfim, que possibilite o seu enquadramento no Simples, a sua sobrevivência, a sua continuidade como empresa formalizada e a sua atuação. E agora isso, então, dá um novo prazo, um novo alento para milhões de micro e pequenas empresas em todo o Brasil. A Conamp espera que esse projeto seja aprovado. Outro projeto que deve ser votado prevê a instalação de uma sede do Banco dos BRICS no Brasil. O novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, foi criado em 2014 e a matriz é em Xangai. Um escritório em São Paulo pode intensificar as atividades no país, favorecendo a implantação de novos projetos. Nada melhor do que ter aqui no nosso país um banco que possa fomentar o desenvolvimento e o progresso da nossa sociedade. Além do que, o banco operando com uma sede aqui no Brasil vai facilitar em muito a interlocução com aqueles que queiram contrair determinados empréstimos através de projetos. Só para vocês terem uma ideia, ano passado esse banco mesmo emprestou cerca de 1 bilhão e 500 mil dólares para serem investidos no nosso país. Com a Covid-19 sob controle, somente amanhã a Noruega abre as portas para os turistas europeus, mesmo assim com restrições. Foram 4 meses de isolamento, o que permitiu uma abertura progressiva com base nos resultados alcançados. É isso que mostra a segunda reportagem da série sobre o novo normal. O vírus desconhecido colocou em alerta governos, profissionais de saúde, pesquisadores e milhões de pessoas em todo o mundo. A cura ainda não veio, mas se é verdade que as soluções colocadas em prática e que deram certo em alguns países nem sempre podem funcionar em outros locais, é bom prestar atenção naquilo que funcionou. O fato é que bons resultados passam pela adesão da população. Logo após fechar as fronteiras em março, a primeira-ministra da Noruega anunciou de imediato as providências e foi inclusive a um programa de TV responder a perguntas das crianças. Dados e propostas foram colocados às claras e todos se uniram num forte sentimento comunitário, motivo de orgulho para os noruegueses. Aqui na Noruega tem uma noção muito grande do todo, assim, do grupo. As pessoas não são, acho que, tão individualistas quanto em lugares como o Brasil, assim. Então, e eles confiam muito no sistema deles. Então, se os governantes falam que eles estão aconselhando fazer algo, as pessoas fazem. O governo tomou as medidas de contenção no tempo certo, soube o que e quando fazer. Fomos rápidos e conseguimos ter o controle e logo reduzimos o índice de contaminação para abaixo de 1. O isolamento, a suspensão das atividades não essenciais e as medidas restritivas funcionaram. Depois de um pico em 28 de março, o número de casos novos caiu. O sistema de saúde foi poupado. No fim de maio, o número de casos ativos despencou de 8 mil para menos de 200. As restrições foram relaxadas, mas o distanciamento social ainda é recomendado. Na metade de junho, as manchetes davam conta do perigo de novas aglomerações, sobretudo de jovens. Até 2 de julho, nenhuma mudança significativa. Total de 8.921 casos e 251 mortes pela Covid-19. Mas as autoridades sabem que é preciso ficar alerta e não perder o foco no que é importante. Os jovens estão se aglomerando, bebendo em festas, nas praias. Os bares voltaram a ficar abertos até às 3 da manhã.
as pessoas muito próximas. E se isso continuar, é claro que todos nós queremos que a reabertura aconteça, ainda mais agora no verão, mas nós vemos que isso representa um risco. O vírus pode voltar a se espalhar porque as pessoas não estão seguindo a regra como elas deveriam. Em parceria com a TV Senado, a Câmara Municipal de São José, em Santa Catarina, lançou nesta segunda-feira a primeira TV pública em sinal aberto da região. É mais acesso ao debate legislativo local para os cidadãos. Estúdio pronto, câmeras do plenário ligadas. É hora de começar a primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de São José, em Santa Catarina, por meio de um canal aberto digital. É um reconhecimento à importância econômica, política da nossa cidade, que há muito era sonhado e reivindicado. 10.2. Anota aí. Esse é o canal da TV Câmara de São José. A emissora é resultado de uma parceria com a TV Senado, que também chega à região no canal 10.1. Foi graças a essa expansão que a TV Senado pôde dar condições técnicas para levar aos cidadãos do município mais informação e transparência da atividade legislativa nacional e local. Foi em setembro do ano passado, quando iniciamos uma série de trabalhos burocráticos para assinar o acordo de cooperação e ações técnicas para garantir o melhor alcance das informações legislativas a todo o josefense, que agora pode vigiar o trabalho do vereador. E não é só do vereador, é também do deputado e do senador, porque a TV Câmara Municipal faz parte de um conjunto de multicanais que conta ainda com as TVs da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa parceria começou ainda no ano passado com a assinatura de um protocolo de intenções e posteriormente de um acordo de cooperação técnica. A Câmara, em troca, daria toda a infraestrutura necessária para a transmissão. A iniciativa foi comemorada pelos senadores de Santa Catarina, que aproveitaram a sessão de lançamento da TV para reafirmar o compromisso do Legislativo com a comunicação acessível a todos. A partir de agora, o 10.2 vai ser informação a toda hora, a todo instante, né? O fato de ser a primeira cidade não capital que conquista esse grau de transparência, de interação com a coletividade, com a comunidade, oferecido por uma TV aberta, ou seja, uma TV de acesso não remunerado, né, como são as TVs fechadas, eu acho que é uma conquista da cidadania. É uma iniciativa pioneira que servirá de exemplo para as outras casas legislativas de Santa Catarina. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Uma boa tarde, continue sintonizado na TV Senado.